R$ 120 representou a receita própria. E essa receita própria, em relação ao total da receita arrecadada dentro desse período, ou seja, de janeiro a abril, esse 267 mil representou 3,64% do total da nossa arrecadação. E as receitas, né, de transferência, são as transferências do governo federal e estadual, representaram a ordem de R$ 7.069.000, ou seja, elas representaram 96,36% de toda a arrecadação, ou seja, a gente havia feito um planejamento de orçamento dessas receitas representarem 95,84% e efetivamente essas receitas, né, representaram aí 96,36%. Ou seja, de todo o valor do orçamento, da ordem de 24 milhões, no primeiro quadrimestre foi possível arrecadar 30,36% do total dos orçamentos, ou seja, a gente conseguiu executar o orçamento das receitas em torno de 30,36%. Agora, numa segunda lâmina, nós vamos falar sobre as receitas por fonte. A receita por fonte é uma imposição legal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Esse detalhamento de receitas e despesas por fonte começou a prevalecer a partir do exercício de 2013, com a implantação do SICOM, e mais efetivamente em 2015, com o início das rotinas de remessa de dados em separados. E aí, todos os entes, né, federativos do Estado de Minas Gerais são obrigados a segregar esse orçamento da totalidade da ordem de 24 milhões em fontes de recurso. Ou seja, o orçamento, a partir desse momento, então, ele é organizado em pedaços, ou seja, ele é separado todas as receitas e despesas vinculadas à educação, à saúde, à assistência, ou seja, o orçamento agora ele é segregado por fontes de recurso. Então veja, da mesma forma que a gente iniciou, né, a lâmina anterior, quando a gente olha para o orçamento separado em fontes de recurso, os recursos ordinários, ou seja, aqueles recursos onde que o chefe do executivo tem a capacidade discricionária de definir o que é que ele vai fazer de acordo com o seu plano de trabalho, com o seu projeto de governo, representou a cifra da ordem de R$ 8.479.000, ou seja, do total de 24 milhões. As receitas vinculadas, ou seja, aquelas receitas que já são especificamente vinculadas a algum objeto, por exemplo, as despesas da educação, da saúde, essas receitas, né, alcançaram a cifra da ordem de R$ 15.684.000. Então, quando a gente soma 8.479.000 de recursos ordinários, mais 15.684.000 de recursos vinculados, a gente tem novamente o valor orçado, né, por fonte de recurso. Novamente, quando a gente olha para a coluna da realização, né, a gente faz um comparativo também, né, de como isso funcionou, qual foi a sistemática, né, da arrecadação dentro desse período. Observa que as fontes de recursos vinculado à educação, à saúde, ao Fundeb e à assistência, em tese, são as fontes de recursos que têm o maior volume de recursos. Então, desse total, os recursos ordinários, ou seja, onde que o prefeito tem condição de atuar de acordo com o seu plano de governo,
de um total de 7.336.000, que foi o total arrecadado dentro desse período, 3.351.000 reais representou os recursos ordinários e 3.985.000 reais representaram aí os recursos vinculados. Em percentuais, né, novamente, a gente tem uma arrecadação aí, né, de 30,36% comparado com a previsão total do orçamento. A próxima lâmina, nós vamos falar sobre as despesas por elemento. A despesa por elemento, a base legal dela é no artigo 52 da LRF, e ela trata novamente, a gente traz um panorama, onde a gente organiza as despesas orçadas, despesas empenhadas, liquidadas e pagas, por elemento. Então, a gente tem dois grandes grupos de elementos na despesa pública: as despesas correntes e as despesas de capital. As despesas correntes estão vinculadas às atividades de manutenção do Poder Executivo. As despesas de investimento, por si só, já falam. São aquelas despesas que estão vinculadas ao investimento, à aquisição de bens patrimoniais. Então, quando a gente compara, né, as despesas por elemento, as despesas correntes alcançaram a cifra da ordem de R$ 19.523.000, enquanto as despesas de capital alcançaram a cifra da ordem de R$ 4.689.000, num total orçado de despesas da ordem de R$ 24.213.000. Esse é o total previsto de gastos em relação ao exercício de 2020. Desse total, foram empenhados no primeiro quadrimestre a ordem de R$ 9.456.000. Foram liquidados a ordem de R$ 6.466.000 e foi pago a ordem de R$ 5.976.000. Quando a gente compara, né, faz um comparativo entre as despesas correntes versus orçamento, as despesas correntes, né, representaram 93,58% de tudo que foi empenhado junto dos nossos orçamentos. E as despesas de capital representaram aí 6,42% de despesas empenhadas. A próxima lâmina, como a gente já havia falado na anterior, a gente vai falar sobre as despesas por fonte de recurso. As despesas por fonte de recurso, ela obedece ao mesmo critério das receitas por fonte de recurso. Então, novamente, a gente tem um total de despesas organizadas, né, por fonte de recurso, ou seja, segregadas por fonte de recurso, da ordem de R$ 24.213.000, e a partir daí a gente tem o detalhamento das despesas. As despesas com recursos ordinários representaram no quadrimestre a ordem de R$ 3.998.000, e as despesas vinculadas dentro desse quadrimestre representou a ordem de R$ 5.458.000. E aí nós vamos fazer uma consideração aqui nesse conceito, né? Ou seja, do total executado, ou seja, do total empenhado no primeiro quadrimestre, apenas 42% do volume, que são as despesas ordinárias, é que efetivamente o chefe do executivo tem condição de alocar de acordo com o seu plano de governo. Ao contrário, 57,72% são despesas que já estão automaticamente vinculadas a um objeto, né? Em tese, ele não tem a capacidade discricionária. São o que é comumente chamado de recursos carimbados, né? São os recursos vinculados a um objeto. Então, novamente, né,
o total de despesas liquidadas dentro do período, a ordem de 6.466.000, e o total de despesas pagas, a ordem de 5.976.000 reais. A próxima lâmina, nós vamos falar sobre o balanço orçamentário. O balanço orçamentário é onde a gente faz um encontro entre o total arrecadado e o total empenhado, o total liquidado e o total pago. Então, novamente, em relação ao que foi arrecadado a ordem de R$ 7.336.000 reais no primeiro quadrimestre. Foram empenhadas a ordem de R$ 9.456.000 reais no quadrimestre, ou seja, nós tivemos um déficit em relação ao empenho, ou seja, empenhou maior do que arrecadou, a ordem de R$ 2.120.000 reais. E aí, por que esse empenhamento referente ao primeiro quadrimestre, essa diferença de 2 milhões como déficit orçamentário, qual que é a justificativa, né, para essa diferença? É justamente que na contabilidade pública a gente tem empenhos divididos em 3 categorias. São os empenhos globais, os empenhos por estimativo e os empenhos ordinários. Os empenhos globais são aqueles empenhos onde a gente reconhece a despesa com base em um contrato. Então, exemplo, se eu tenho um contrato de manutenção de fornecimento de link de internet pelo valor de R$ 1.000 mensais, esse contrato, ao chegar ao final do ano, são 12 parcelas, então em janeiro eu faço um empenhamento da ordem de 12 mil. E mensalmente eu venho fazendo as liquidações de R$ 1.000 até eu chegar ao final do exercício. Os empenhos de estimativo são aqueles empenhos onde que nós conseguimos estimar o valor da despesa. E um exemplo são as contas de fornecimento de energia elétrica, consumo de água, e é justamente nesse conceito, porque em janeiro nós empenhamos a totalidade dessas despesas e mensalmente a gente vem fazendo as liquidações. Então veja, o parâmetro para a gente fazer a análise, né, é justamente em relação à despesa liquidada. Em relação à despesa liquidada, a gente tem a ordem de R$ 6.466.000 reais. Dentro desses 6 milhões, a gente tem um superávit de R$ 869.000 reais. Ou seja, aí a coisa já começa a tomar um corpo, né? Aí a gente já começa a entender as regras de responsabilidade fiscal. Por fim, as despesas pagas, né, que representou da ordem de R$ 5.976.000 reais. Enquanto a gente faz um confronto entre o que efetivamente arrecadou e o que efetivamente pagou, a gente tem um superávit daí da ordem de R$ 1.360.000 reais. Passando à próxima lâmina, nós vamos falar agora sobre o relatório de gestão fiscal. E também, e aí nós vamos, né, falar sobre os gastos com a saúde. Referente ao primeiro quadrimestre, a previsão de recursos, na verdade, a previsão anual de recursos para a saúde representa aí a ordem de R$ 2.203.000 reais anual. Desse total, nós arrecadamos R$ 805.000 reais. Do total de R$ 805.000 reais, nós efetivamente empenhamos R$ 1.414.000 reais, representando um total de 26,33% de gastos com a saúde.
A despesa liquidada, né, da saúde representou 18,43%, e a despesa paga representou a ordem de 16,62%. Essa demonstração também, no portal, né, como está armazenada aí no portal da Transparência da Prefeitura, ela está detalhada aí, né, segregando as receitas, quais foram as receitas, né, que compõem a base de cálculo para a educação, da mesma forma que foi segregado as despesas da saúde. O mínimo constitucional é de 15%, tá? A gente aí, pelo liquidado, a gente já tem executado 18,43%. A próxima lâmina, nós vamos falar sobre os gastos com a manutenção e desenvolvimento da educação. Esses gastos também tem previsão no artigo 212 da Constituição Federal. Foi orçado anualmente para gastar com a educação a ordem de R$ 3.847.000. No primeiro quadrimestre, a gente já arrecadou desse total a ordem de R$ 1.343.000. A educação tem um mínimo de 25% de gastos, né? Ou seja, a gente tem que obedecer o mínimo de 25% de gastos com a educação. Foram empenhadas despesas referentes à educação no primeiro quadrimestre, a ordem de R$ 1.600.000, num total aí de 29,79% efetivamente de empenhos vinculados à educação. Foram liquidados a ordem de R$ 1.430.000, representando pela despesa liquidada 26,63%, e pela despesa paga nós temos a ordem de R$ 1.393.000, representando 25,94% de recursos com a educação. A educação, quando a gente compara com o mínimo constitucional e a gente faz o confronto entre o empenhamento e a efetiva arrecadação, ou seja, nós fizemos um aporte a maior na educação na ordem de R$ 257.000. Essa diferença aí entre 25% e 29%, isso representou R$ 257.000 a mais de gasto com a educação. A próxima lâmina, nós vamos falar sobre o Fundeb, que é um recurso específico também da educação. O Fundeb, a gente tem que gastar o mínimo de 60% com os profissionais em efetivo exercício, os profissionais de magistério em efetivo exercício. Então, nós recebemos de janeiro a abril a ordem de R$ 1.343.000. Desse total, foram empenhados R$ 1.633.000. Desse R$ 1.633.000, R$ 1.202.000 ficou vinculado justamente aos gastos dos profissionais em efetivo exercício, ou seja, desses 60%, nós empenhamos 89,55% de gasto com os profissionais em efetivo exercício. Nós liquidamos 70,53% e pagamos, né, a ordem de 57,15% de despesas com o Fundeb. A lâmina final é a lâmina que a gente vai demonstrar os gastos com o pessoal. Como é que está o andamento de gastos com o pessoal. Por fim, né, os gastos com o pessoal. Encerrado em 30/4/2020, os gastos do pessoal do Executivo, o mínimo, né, aliás, o máximo, perdão, é de 54%. A gente tem um gasto com o pessoal da ordem de 44,59%. Ou seja, o valor, né, gasto com o pessoal referente aos últimos 12 meses totalizaram aí a ordem de R$ 9.687.000, comparado
a uma receita corrente líquida da ordem de R$ 21.726.000. Eu encerro aqui, né, a fala em específica em relação aos relatórios de resumido da execução orçamentária em relação ao relatório de gestão fiscal. Essa apresentação, né, como o Marcelo já havia iniciado, ela vai ficar disponível no portal da Prefeitura, né, e nas dúvidas e comentários, né, tem um prazinho aí, de acordo com o nosso edital de audiência pública, para fazer, né, as considerações aí, né, a população quiser fazer uma consulta, né, tirar alguma dúvida, pode postar para nós lá no link, né, isso vai estar disponível aí no portal da Prefeitura. E agora eu vou repassar a palavra, né, ao secretário de Administração, para ele fazer o pronunciamento do financeiro. Uma boa tarde a todos. Pelo que a gente viu aqui, são números bons, né? Ainda mais dentro de um problema que estamos passando aí dessa pandemia tão complicado. As arrecadações estão caindo muito. A nossa preocupação vem aumentando a cada dia, mesmo todos sabendo que, graças a Deus, somos uma administração que trabalha com bastante segurança, né, pensando bem nos fornecedores, nos nossos servidores principalmente. Todos, graças a Deus, estão com os pagamentos em dias. Graças a Deus também não temos nenhum parcelamento com o INSS, não temos nenhum financiamento sequer, né? Por isso a gente ainda tem conseguido ficar de pé nesse grande problema. Temos muitas obras em andamento que só nós aqui sabemos quão difícil é manter, né? Pois fizemos os cálculos que nos últimos 50 dias já perdemos mais de R$500 mil de repasse. E deixamos de receber, né? Não perdemos, deixamos de receber. Comparado ao exercício passado, né? Comparado ao exercício passado, quer dizer, a nossa receita deveria ser maior e ela foi menor, mais de R$500 mil menor, né? Se comparando ao exercício passado, todos os anos a tendência seria subir, né? E devido a este problema aí de saúde pública, vem caindo muito. Né, estamos tentando, com responsabilidade, também agir da melhor maneira possível, para não, com as questões dos comércios, né, porque a gente está tentando liberar, mas com responsabilidade. As prefeituras, como também as pessoas, dependem do comércio, pois são eles que geram as receitas, tanto para a prefeitura, quanto também a receita da própria pessoa dentro da sua casa. Nós estamos pagando o nosso INSS em dia, inclusive o INSS patronal, que foi aberto aí um dispositivo para que se ficasse sem pagar durante 3 meses o patronal, porém as prefeituras... Na verdade, sem pagar não, ficou prorrogado, né? Prorrogado. As prefeituras ficariam com suas CNDs bloqueadas, então não optamos por isso, mesmo porque se a gente o fizesse, a gente estaria apenas jogando para frente um problema que daqui a pouco ia cair de novo, né? E não sabendo, o cenário atual está difícil, a gente não sabe como será o cenário daqui a 6 meses, daqui a 5 meses. Então estamos com muita responsabilidade também, não jogando dívida para frente. Estamos mantendo nossas despesas em dias. Como o Sandro mostrou aqui, nossos relatórios, o liquidado com o pago é muito próximo, pois nós temos um cronograma aqui de pagamento muito severo, um cronograma que todos os nossos fornecedores estão acostumados a receberem dentro daquele prazo já pré-determinado. Então, nós estamos satisfeitos e alegres, demonstrando relatórios desse tipo aqui, mesmo vendo um cenário atual tão triste como está sendo. Esperamos que isso passe, se Deus quiser, isso vai acabar, né? Deus vai trazer a cura, vai livrar a gente disso. E no próximo quadrimestre, quem sabe, a gente demonstrar um relatório melhor ainda, né? Passando por tudo isso. Eu gostaria de agradecer a todos aqui que estão presentes, agradecer ao Serginho, às vezes ele quer dar uma palavra. Mas o nosso serviço
vendo os relatórios aqui, está sendo bem feito. Muito obrigado. Você vai falar? Tem que passar para ele. Eu sei, não está gravando ainda não. Tá. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí toda a equipe da Prefeitura, o Sandro, o contador, e todo o pessoal da Secretaria de Administração, de estar passando aqui hoje um relatório, né, dessa audiência pública, que é a segunda desse ano, mas que nesse mandato me parece que já inteirando a quarta audiência pública que foi feita aqui no nosso município. A gente fica muito feliz por isso, porque isso foi inédito aqui na nossa cidade, e mostrando para o povo, né, uma administração com transparência. E a gente que é fiscal, vereador, né, do povo, da cidade, a gente vem acompanhando essas audiências públicas e acompanhando todo o trabalho da Prefeitura. E acompanhando aqui as falas do Sandro, mostrando os relatórios, e do secretário de Administração, falando de algumas coisas do município, das obras principalmente. Eu fiz aqui um breve relatório também, a gente como fiscalizador do município e acompanhando as obras. E eu não poderia deixar de estar falando isso aqui hoje, que mesmo com um momento difícil que o país vem passando para o estado de Minas Gerais, mas o nosso município de Martins Soares está de parabéns, porque a gente, mesmo com as dificuldades, a gente tem visto muitas coisas sendo feitas na nossa cidade. A gente vê a zona rural, todo mundo sabe aqui, eu sou um representante aqui do município, um vereador que mora na zona rural, e fico muito feliz de ver muitas obras sendo feitas na zona rural. Vou falar, começando aqui pela Boa Vista, já está sendo feita lá uma quadra, já bem adiantada. Essa quadra está sendo feita com emenda parlamentar. No Córrego do Jordão, 2 pontos de calçamento, inclusive um já está pronto e o outro já está em andamento, lá na comunidade do Jordão, onde eu resido, que está sendo feito com recurso próprio. Então a gente fica muito feliz. E Córrego do Espraiado, um calçamento também, né, uma obra grande, com emenda parlamentar, e uma quadra poliesportiva que está quase no seu ponto final, que está sendo feita com recurso próprio do município. Na comunidade dos Teixeiras, um outro calçamento na comunidade lá dos Teixeira, que é os Catring, sendo feito também com recurso próprio. E Vista Alegre, um calçamento também que praticamente já no seu final, né, com emenda parlamentar. Comunidade São Francisco, Vila Merique, uma quadra também em andamento e também com emenda parlamentar. São Vicente, né, está sendo construída uma praça, né, que vai ser o cartão postal do bairro São Vicente, e uma quadra poliesportiva também, tudo com recurso próprio. E Palmeiras, Emericos também vai iniciar um calçamento agora, né, com recurso próprio. E não deixando aqui de estar falando também dessa obra aqui de Pinheiro de Minas, que é o asfalto que liga a Vila Merique ao distrito de Pinheiro de Minas. É uma das obras muito esperadas para o nosso município e uma obra que todo mundo já está esperando por muitos anos. E já iniciou, né, a preparação do terreno e, se Deus quiser, a gente vê ela com bons olhos para ser entregue nesse mandato ainda. E aqui não poderia deixar de falar também de uma creche que vai se iniciar em Pinheiro. Uma creche que vai se iniciar em Pinheiro, uma creche com recurso próprio, que é um sonho ali do distrito de Pinheiro de Minas e que o prefeito tem esse compromisso com o distrito, inclusive está no plano de governo. E essa creche, se Deus quiser, já está assim, me parece que o terreno já está comprado, me parece, está faltando detalhes para acabar de concluir.
e se Deus quiser vai ser feita com recurso próprio também. Então isso eu não poderia deixar de estar passando aqui para o povo da nossa cidade, quando o secretário de administração falou que as dificuldades do dinheiro, os fornecedores recebendo em dias, e a gente vê muitas obras, principalmente na zona rural, sendo feitas com recurso próprio. Aquele plano de governo que o prefeito fez, não foi um plano de governo muito grande, mas foi um plano de governo que está sendo executado e está sendo levado o recurso do nosso município para todas as comunidades, principalmente as comunidades rurais, que todo mundo sabe que a nossa cidade, o pessoal da zona rural é que mantém a nossa cidade com o nosso café, e hoje é o primeiro ano da administração, no primeiro mandato, que os recursos estão chegando em todas as comunidades com calçamento. Então isso é prazeroso de se ver. Principalmente eu que sou um fiscal do município, e eu estou acompanhando, isso aí a gente tem que tirar o chapéu para o nosso prefeito municipal da cidade, porque ele merece os parabéns, mesmo com um momento de crise que a gente está passando no país, mas a nossa cidade está no caminhar para frente, se Deus quiser. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês e agradecer aí pela oportunidade, por você estar passando aí essa audiência pública para o povo de Martins Soares. Isso aí, sai. Todo mundo. Então a gente vai encerrando essa audiência pública. Eu só queria agradecer aqui a fala do vereador Serginho, a fala do nosso assessor contábil Sandro e do nosso secretário de administração. Fazer uma observação aqui, que a gente até colocou no nosso portal lá, no edital, essa questão. Só que esse vídeo dessa audiência ele vai ficar na nossa página do Facebook da Prefeitura Municipal. Aí a gente colocou lá o seguinte, que até o dia 29 de maio de 2020, até às 18 horas, os participantes poderão acessar o endereço lá na página do Facebook, onde vai estar essa audiência pública, e postar suas dúvidas e comentários a respeito da matéria que está sendo vinculada. E até o dia 1º de junho de 2020, se Deus quiser, às 18 horas, a gente aqui, os técnicos da Prefeitura, vão estar tentando responder essas dúvidas aí para a população, porque às vezes o assunto pode parecer um pouco complexo, mas não, a gente está aqui justamente para servir vocês e passar toda a informação para vocês. Então eu vou encerrar aqui a nossa prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2020 e agradecer a atenção de todo mundo aí. Muito obrigado.